Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje nós realizaremos o nosso 13º roteiro de orientação pedagógica, né? A gente vem na sequência, a gente já estudou como eram os povos que viviam na América na época da Idade Média, ou pelo menos nesse período que a gente fala, né? Do fim da Antiguidade, com a queda do Império Romano em 476, no século V, até a queda do Império Romano do Oriente, que foi no século XV. A gente tem um período aí de 1000 anos que é chamado de Idade Média ou período medieval. E a gente já viu como eram as culturas, um pouco, né, das culturas na América, maias, astecas, incas, tupis. Vimos também o que estava acontecendo nesse momento na região, no continente africano, os reinos Mali, Songhai, reino de Gana, o povo Yorubá, o reino do Congo, o surgimento do islamismo. Vimos tudo isso e agora estamos vendo as transformações que levaram a Europa e depois vai se espalhar, primeiro na Itália, depois por toda a Europa. E essas transformações irão levar a própria humanidade a se transformar e a se relacionar entre si, né? Os povos, os diferentes povos, continentes irão se relacionar entre si. Essa primeira transformação estamos estudando agora no capítulo 4, que é o Renascimento e o Humanismo. Nós sabemos que o Renascimento e o Humanismo foram... O Renascimento foi um movimento de transformação, de mudança na forma de pensar, na forma de entender o ser humano e o mundo. E o humanismo foi justamente essa transformação, que ao invés de colocar Deus como o responsável pelo mundo somente, o humanismo colocava agora o ser humano. O ser humano era capaz de entender a natureza, de entender o mundo e até mesmo de transformar o mundo. E nós vimos também de que forma essa mudança do pensamento ela deu origem a várias outras ideias, como por exemplo o antropocentrismo, que seria o homem, o ser humano no centro e não Deus, né? E vamos continuar hoje. Vimos um pouco na semana passada a arte no Renascimento, vimos alguns nomes, Michelangelo, Donatello, vimos alguns escultores como o próprio Michelangelo, Brunelleschi na questão da arquitetura, né? Da escultura e da arquitetura. E vamos continuar hoje estudando a expansão do Renascimento da Itália para o resto da Europa e outras áreas a qual o Renascimento influenciou a sua transformação, como na poesia, né, principalmente na literatura. Então aqui no nosso roteiro nós temos algumas cidades-estado italianas, como a principal delas Florença, Veneza, Gênova, Milão, Roma. E dessas cidades onde o pensamento, o renascimento estava florescendo, né? Através de escolas, universidades, artistas, ciências, tudo se desenvolvendo, essas ideias também elas se expandiram pelo resto da Europa, para a França, para a Espanha, Portugal, os estados alemães, para a Polônia, para os Países Baixos como Holanda, Bélgica, né? Então não ficou apenas na Itália, né? Dessas cidades italianas se expandiu para toda a Europa e nós vamos ver um pouco sobre essa expansão. O foco da nossa aula hoje, gente, será da página 82 até a página 89. Né? Ao longo dessas páginas a gente vai ver como eram mais ou menos um pouco, né, as cidades na Itália, como eram também, além das cidades, vamos ver um pouco o gênio Leonardo da Vinci, que foi um nome, talvez o maior nome do Renascimento, um dos mais lembrados, talvez o mais lembrado, tanto pelos estudos que ele deixou, como a sua principal obra, a mais lembrada,
a Mona Lisa. E também vamos ver um pouco que foi a influência do Renascimento em outros países, como Bélgica, França, Portugal, e as áreas como a literatura também. A primeira coisa, pessoal, que a gente pode destacar, as cidades, durante todo o período medieval, as cidades europeias eram cidades que não tinham hábitos que nós conhecemos hoje, como hábitos de higiene. As pessoas não tinham muito hábito de tomar banho, não tinham hábito de usar perfumes, por exemplo, não tinha hábito de saneamento. Então os dejetos, o lixo era todo jogado em esgotos a céu aberto, né? Na frente da casa mesmo. Então eram cidades que tinham muitas infestações de vários tipos de doenças, desde infecções até de animais, devido ao acúmulo de sujeira. E as cidades italianas eram muito parecidas, na verdade eram iguais a todas as outras cidades da Europa nesse sentido. Mas um ponto que é diferente nas cidades italianas é que elas eram as mais ricas da Europa devido ao comércio, né, das especiarias. Essas cidades elas eram muito povoadas por padrões da Europa. Não eram como as cidades, por exemplo, da América, que elas eram muito mais desenvolvidas em vários aspectos, né? As cidades italianas elas tinham mais ou menos uma população como o município de Russas, 60 mil pessoas, 70 mil pessoas, né? Enquanto as cidades, por exemplo, dos astecas no México chegou a 500 mil de pessoas. Então as cidades aqui da América eram muito maiores. Mas para os padrões da Europa, as cidades italianas eram sim muito povoadas, 60, 70 mil pessoas. E essas cidades, os hábitos a gente sabe mais ou menos como eram, como eu já falei, os costumes eram muito diferentes do que temos hoje. E nesse momento do Renascimento é onde os costumes vão mudar um pouco. Por quê? Porque os italianos tiveram contato com vários povos do Oriente, com os árabes, africanos, e eles aprenderam com eles muitos outros costumes, como a questão do perfume, do comportamento na mesa, né? Questões de etiqueta. Nessas cidades italianas, por exemplo, começou a surgir escolas, educação. Claro que não era para todos, mas para os filhos das famílias mais ricas havia escolas, havia também universidades para formar professores, médicos, né? Isso não havia em nenhuma outra cidade da Europa, só na Itália. E aqui tem uma interessante a gente ver quais eram as matérias estudadas na época na escola, né? Os alunos dessas escolas, como vem dizendo aqui no parágrafo, além de praticarem esportes como natação, hipismo, que é o salto de obstáculos em cavalo, aprendiam literatura clássica. A gente já sabe que clássico quer dizer o quê? Gregos e romanos da antiguidade. Aprendeu também matemática, política e boas maneiras, ou seja, os modos de falar, ouvir, comer, se vestir e de se portar em locais públicos. Por que eles aprendiam isso, gente? Porque na Europa toda não havia isso que a gente pode chamar hoje de educação. Não arrotar na mesa, né? Não pegar a comida com as mãos, certo? Não havia nada disso. Só para vocês terem ideia, durante essa época, houve o casamento de uma princesa francesa, se eu não me engano, de um príncipe francês com uma princesa do Oriente, que era de Constantinopla, e a princesa, como era muito mais educada e sofisticada, ela levou na bagagem dela garfo, que era para poder pegar a comida e comer, porque não havia esse tipo de coisa, talher, na Europa. E ela foi condenada à fogueira, por quê? Porque ela foi acusada de ser uma bruxa, uma feiticeira, uma esposa do demônio. O garfo significaria o tridente do demônio.
Então, só para vocês verem como era a mentalidade do povo europeu nessa época. Então, olha só essa citação sobre boas maneiras, etiquetas, lá na página 92, aliás, 82. Todos devem vestir-se bem, de acordo com sua idade e a sua posição na sociedade. De outra forma, sua atitude será tomada como sinal de desprezo por seus semelhantes. Abstenha-se, tanto quanto possível, de fazer ruídos que firam os ouvidos, tais como ranger ou sugar os dentes. Deve-se tomar cuidado para não engordurar os dedos a ponto de sujar o guardanapo com eles, pois isso desagradaria os outros. Também não é polido limpá-los no pão. Limpá-los no sentido aqui os dedos. Não se deve falar nem muito devagar, como se houvesse perdido o gosto pela fala, nem rápido demais, como se estivesse esfomeado por ela, mas de maneira pausada, como deve fazer um homem sóbrio, né? Então vocês vejam aqui que a nobreza italiana, né, os homens mais ricos, comerciantes, eles buscavam aprender como falar, como se vestir, como se comportar numa mesa. Por quê? Porque nada disso havia na cultura italiana, certo? Então, nessas cidades italianas foi onde primeiro passou a existir esse tipo de educação, uma educação baseada tanto no conhecimento nas ciências, como também transformando os costumes. Até isso o Renascimento trouxe de transformação. Os costumes, né, os mais íntimos, como por exemplo, como comer, como falar, como se vestir, né? A atividade e lazer nessas cidades eram principalmente relacionadas lutas, corridas de cavalo para quem tinha uma posição social mais rica, né? Podia ir às corridas de cavalo, também muitas festas, banquetes para aqueles que tinham condição. Para os mais humildes, a forma de religião era principalmente formas de luta, ringue, circo também, né? Alguns tipos de que a gente pode chamar hoje de bebedeira nos mercados, né? Estabelecimentos que vendiam bebidas, prostíbulos, certo? E as cidades como Veneza e Florença eram as maiores da Europa. A forma de locomoção delas era principalmente de barco, como vocês podem ver, porque eram cidades como Veneza totalmente cortadas por canais, né? Então, os quarteirões, eles eram divididos, ao invés de ser divididos por estradas, vias, eram divididos por canais. E as pessoas se locomoviam por esses canais através das gôndolas, que era assim que eram chamados esses barcos, né? E chegamos aqui ao personagem de Leonardo da Vinci, ou Da Vinci, como é escrito em italiano. Da Vinci, ele ficou muito famoso porque, além de pintor, ele foi um grande inventor, né? Da Vinci chegou a deixar projetos, por exemplo, de bombas de bombeamento, como a construção de motores, a construção de helicópteros, né? Até mesmo de lasers, né? Uma tecnologia extremamente avançada até mesmo para hoje. Leonardo da Vinci deixou esboços sobre isso. Nós temos, por exemplo, aqui uma bomba de bombeamento. Leonardo da Vinci foi um profundo estudioso dos clássicos, dos antigos gregos e romanos, né? E um dos principais estudiosos estudados por ele foi Arquimedes, né? Que havia criado o parafuso de Arquimedes, que serviu de base para Leonardo da Vinci em diversas invenções. E a gente pode ver aqui, eu vou só... Deixa eu ver...
Eu vou só colocar aqui para a gente ver como isso funcionaria. Qual é o intuito aqui? Pegar a água de um local mais baixo e levar para um local mais alto. Hoje isso é feito com motores elétricos. Mas em uma época que não havia eletricidade, como fazer isso, né? Parafuso de Arquimedes em ação. A sua função é bastante simples, mas é algo essencial para nossas vidas, que é transportar água de um nível para outro mais alto. Isso virou algo tão banal nos dias de hoje que já nem damos mais a real importância, mas temos que lembrar que Arquimedes... Então, como vocês puderam ver, Da Vinci se apropriou de vários estudos de pensadores, de filósofos da antiguidade, gregos, romanos, como Arquimedes, matemáticos, e ele desenvolveu esses estudos e foi inventor de inúmeros artefatos, como armas, né? Até mesmo armas que se comparam hoje a canhões de guerra, né? Canais de bombeamento de água, como eu já falei. Algo muito difícil de ser feito é você levar a água de um lugar mais baixo para outro mais alto. Isso em grande quantidade é algo muito difícil. Somente hoje, com motores elétricos, é que isso é feito. E a partir dos estudos de Arquimedes, Leonardo da Vinci conseguiu desenvolver diversas formas de levar água, né, de um lugar mais baixo para outro lugar mais alto. Qual é a importância disso? É que você conseguiria irrigar terras muito mais distantes do rio, de um lago. Você conseguiria aumentar a produção, você conseguiria levar água para uma parte da cidade. É por isso que Leonardo da Vinci ele era contratado por diversas cidades, como os administradores de Florença contratavam ele para que ele inventasse, né, criasse formas de melhorar algumas questões da cidade, como principalmente a questão de armas. Como eu já falei, essas cidades da Itália, elas eram independentes uma das outras, às vezes entravam até em guerra. Elas eram cidades-estado, né, independentes. Cada uma tinha seu próprio governante, tinha seu próprio exército, suas próprias leis. Então ele foi um grande inventor de armas e também contratavam ele para criar formas de melhor gerenciar a cidade. Então ele criou muitas formas de abastecimento de água, levar água mais longe. Hoje a gente consegue isso, como eu já falei, através de motores elétricos, mas naquela época, né? Então ele soube muito bem utilizar, por exemplo, a força da gravidade, né, para conseguir criar formas de irrigação em longas distâncias. Ele também foi um grande estudioso do corpo humano. Ele deixou estudos, cadernos detalhando o coração humano, as artérias, as veias, né? Com certeza, Leonardo da Vinci ele
realizou, né, estudos, autópsias, dissecações de cadáveres humanos, muito provavelmente pessoas que morriam, pensadores como Leonardo da Vinci e outros também pagavam os coveiros para deixar examinar a pessoa antes dela ser sepultada, né? Então eles examinavam o corpo humano. Tanto é que vai ser nesse momento que eles, buscando estudar e compreender os estudos que já haviam nas universidades da África, do Oriente, através dos muçulmanos, como eu já falei, a gente viu lá no capítulo 3 sobre os povos e impérios da África, o quanto eles eram desenvolvidos, né, nas ciências. Eles, buscando estudar e compreender, eles passaram também a examinar o corpo humano. É por isso que na Europa a medicina ela vai crescer, surgir nesse momento do Renascimento, certo? Eles tinham que fazer isso em segredo porque era proibido pela Igreja Católica, era tido como bruxaria. Então, se você fosse pego mexendo no corpo, abrindo um corpo de um cadáver, mesmo que para estudar, você poderia ser condenado à morte, à prisão, né? Da Vinci deixou inclusive desenhos de helicópteros, né? Máquinas voadoras a partir de hélice, que a gente pode chamar de helicóptero. Mas sem dúvida, a coisa que Leonardo da Vinci é mais lembrado é do seu quadro, da sua obra, que é a Mona Lisa, né? Pintada no iniciozinho do século XVI. Foi uma obra encomendada por um monarca da época. Ele passou cerca de 4 anos para pintar essa obra, que era da mulher desse monarca, desse rei. E essa obra ela se destaca por diversos elementos. Primeiramente, há todo um estudo matemático de organização do corpo, dos olhos, das mãos, da boca, da personagem pintada aqui nesse quadro, aonde quem está de frente ao quadro, não importa para qual lado for, o quadro sempre vai ficar com os olhos fintados na pessoa, né? Essa é uma característica, né? O quadro tem esse movimento, né? É o quadro que se movimenta, os olhos? Não. Simplesmente a organização matemática dos olhos com todos os elementos do quadro permite isso, né? Quem se movimenta é a pessoa que está diante do quadro, não o quadro. Mas os olhos estão organizados de tal forma que parecem lhe acompanhar. Outros elementos também. A mulher foi pintada sem sobrancelha, porque era moda na época do Renascimento na Itália, né? O quadro é batizado de Mona Lisa. Deixa eu ver algo mais importante. O fundo do quadro, né? As costas aqui, ele tem uma vista panorâmica, ou seja, ele mostra o horizonte, uma paisagem, e também tem uma técnica que é como se fosse a técnica hoje usada por muitos celulares, que você foca apenas na pessoa e desfoca, né, aquilo que está detrás e ao lado da pessoa. Se você olhar, o corpo, os contornos da Mona Lisa estão bem definidos, mas atrás dela e ao lado tudo está um pouco desfocado. Esse é um recurso que para muitos é um recurso moderno, dos celulares modernos, mas que Leonardo da Vinci já utilizou na pintura dele, né? Aqui vem chamando de, deixa eu ver, esfumato. A técnica do esfumato pode ser bem percebida nos cantos dos olhos e na boca da Mona Lisa. Não é essa parte aqui. Deixa eu ver se eu... Cadê? Enfim, não estou achando aqui no canto o local que fala isso. Talvez eu tenha visto até no outro livro da outra coleção. Mas reparem que, como eu venho falando, o corpo dela, os olhos, tudo é muito bem definido, mas, né, todo o resto aparenta ser levemente desfocado. Por que isso? É uma tentativa do pintor
de fazer com que você veja, mas na verdade concentre seu olhar naquilo que ele quer que você se concentre, que é a Mona Lisa. O corpo dela não tem, né, e a roupa nada que chame muita atenção, então todo o olhar ele vai para a única parte que aparenta estar ativa no quadro, que é o olhar. Então todo esse quadro ele é feito, pensado para você olhar, mas fixar seu olhar nos olhos dela, né? O esfumato que vem falando ali é, na verdade, essa técnica de sombreamento, né? No canto da boca, também no canto dos olhos. Porque isso está identificando o quê? É como se a luz tivesse vindo da esquerda para a direita. Reparem que na esquerda dela tudo está iluminado, né? O colo, a roupa, a mão. Enquanto que no lado direito você já tem o quê? As sombras. Isso dá a impressão de que a luz está vindo da esquerda para a direita. Tudo isso fez desse quadro e faz dele o quadro mais famoso de Da Vinci, né? E o mais famoso também do Renascimento. O Renascimento ele se espalhou da Itália para a Europa inteira, para a região de Flandres, que hoje fica a Bélgica. Dezenas de outros pintores, artistas surgiram na Bélgica. E a característica aqui do Renascimento é o extremo detalhe. Veja aqui, por exemplo, nesse reflexo. No reflexo, você consegue ver, por exemplo, aquilo que deveria estar na frente do casal, que seria uma janela, e a janela mostra, por exemplo, os prédios e as árvores fora da casa, né? Aqui você teria também um reflexo no vidro, né? Pegando aqui no vidro que está na estante. Então tudo isso é um nível de detalhe muito grande. E outra coisa, esses pintores belgas, eles irão, aqui chamados de flamengos na época, né? Devido à região da Bélgica ser chamada de Flandres na época do Renascimento, nos séculos XV e XVI. Quem será retratado são pessoas, principalmente as pessoas que pagavam por aquela obra, que eram geralmente burgueses, grandes comerciantes que tinham muito dinheiro. Aqui você vê essas pessoas sendo pintadas, né? Qual é a atividade dele aqui? Ele está pesando moedas de ouro. Era talvez um banqueiro na época, né? E uma mulher aqui está com um livro, talvez de anotações. Então, imagens do cotidiano serão pintadas com esse extremo detalhe. Na França também, o Renascimento chegou, se espalhou, influenciou as artes, principalmente a pintura e a arquitetura. As características disso a gente já sabe, as características da arquitetura, formas matemáticas, tetos em formas circulares, arcos. E na pintura a gente tem também uma característica que foi o quê? O ser humano, muito parecido com os pintores flamengos, né? De onde hoje é a Bélgica. O ser humano passou a ser pintado e destacado algumas características do ser humano, fosse ela a razão, a força, a inteligência, ou a gula, a avareza, né? As características do ser humano. Isso foi uma diferença muito grande, porque nós já vimos que durante toda a Idade Média, tudo que era retratado eram as imagens e cenas da Bíblia, né? Então agora eram as características do ser humano. Essa característica a gente já viu, vem lá do humanismo, que é o quê? O antropocentrismo, o homem no centro do mundo, e não mais Deus, ou pelo menos não só Deus apenas, né? Na Espanha, a gente tem Miguel de Cervantes, a maior obra. Aqui a gente já vai entrar no âmbito da literatura, né? Tanto na Espanha como em Portugal, como também na Inglaterra, na Alemanha, a literatura, a poesia, ela sofreu essa influência do Renascimento, né?
passou a ser retratado muito mais o que? Histórias, emoções do homem, do ser humano, e não somente da Bíblia. Na Espanha, Miguel de Cervantes foi um desses poetas. Ele escreveu o livro, por exemplo, Dom Quixote de la Mancha, que era criticando a nobreza da Espanha, que pensava que estava vivendo no passado, que não via a modernidade chegando. Por exemplo, a Espanha já não era mais rica, né? Quem era mais rica agora é a Itália, porque se baseava no comércio, nas mercadorias. A Espanha ainda queria se basear o quê? Na agricultura, no feudo. Os homens mais ricos não eram mais, no resto da Europa, não eram mais os reis, os condes, os duques, nem barões. Era quem? Os industriais, donos de indústria, os donos de comércio, de especiarias, os banqueiros. Enquanto que na Espanha, a nobreza queria ser rica, simples como era no passado, baseado em feudos, na agricultura. E esse livro, Dom Quixote de la Mancha, é uma crítica a isso. Um homem que pensa que é cavaleiro, que estava lutando contra um dragão, e na verdade tudo era ilusão. O dragão que ele achava era na verdade um moinho. Ele achava que era um cavaleiro com armadura, mas na verdade só usava umas placas de metal, né? Em Portugal, o principal nome da literatura vai ser Camões. Camões vai passar a escrever, a principal obra dele vai ser Os Lusíadas, que é um livro em forma de, digamos assim, cordel. Claro que não é o cordel, mas é em forma de rima, aonde ele vai narrar o quê? As grandes navegações realizadas pelos portugueses, né? Essa forma de escrever em forma de rima, narrando aí feitos de outros homens, vai ser uma inovação, porque, como eu disse, ele vai colocar o que no centro da narrativa dele? O ser humano, e não Deus, né? Era o homem que estava navegando os mares, a gente ainda vai ver isso. Era o homem que estava chegando em outros lugares que ninguém nunca imaginou, né? Continuando aqui, a gente vai ter, por exemplo, para finalizar, na Inglaterra, nós vamos ter o principal nome da literatura inglesa, que foi William Shakespeare, né? Shakespeare criou várias peças de teatro, né? Vários romances, vários dramas. O mais conhecido dele será Romeu e Julieta, a história dos dois jovens italianos de Florença, na época do Renascimento, das famílias que eram inimigas uma das outras, né, de comerciantes, Montecchio e Capuleto. E a história dos dois jovens termina de forma trágica. Os dois jovens terminam mortos por envenenamento, por não poder viver o amor dos dois, né? Mas outras obras são ainda mais famosas, como Macbeth e Hamlet, que fala da tentativa Macbeth na Escócia, né? E Hamlet na Dinamarca, a tentativa de pessoas chegar ao poder, que para isso elas mataram, mentiram, roubaram, né? Então, o que é que essas obras retratam? Sobre as características humanas, a maldade humana, o pensamento humano, né? E isso foi muito inovador, porque, mais uma vez, colocava o ser humano no centro da obra, e não Deus, né? Então, aqui a gente finaliza o nosso capítulo, na página 89, né? Com Shakespeare, a gente finaliza o nosso capítulo e finalizamos aqui essa compreensão acerca do que foi o Renascimento e o humanismo. E como é que na história da humanidade vai começar a mudar a forma de pensar para um momento que fez com que as pessoas passassem da completa, no caso da Europa, né? Da completa ignorância,
sobre o mundo para passar a conhecer o mundo e a se relacionar entre si. A primeira coisa foi o renascimento, que a gente finaliza aqui, e a gente passa agora para o nosso grupo para fazer a nossa atividade de hoje, tá bom?